PSOL do Rio de Janeiro não irá lançar um nome para o governo do estado pela primeira vez desde 2010. O partido decidiu abrir mão de uma candidatura própria, para apoiar o ex-filiado Marcelo Freixo, que trocou o PSOL pelo PSB. O partido foi representado pelo vereador Tarcísio Mota nas eleições para o Executivo Fluminense desde 2004. Em 2010, estreia do PSOL na disputa ao governo, o escolhido foi Jefferson Moura, mestre em Ciências Políticas e auditor do Tribunal de Contas do Estado. A decisão do PSOL de apoiar Freixo se manterá mesmo que a esquerda fluminense se divida. O PT avalia lançar a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa no Estado, o deputado André Siciliano. Isso está na coluna do Guilherme Amado, que a gente vai chamar ele daqui a pouquinho para comentar todas essas notícias de bastidor aqui da política na capital da República. E a postura do senador Everton Rocha, do PDT maranhense, de declarar apoio ao ex-presidente Lula, do PT, mesmo com sua sigla tendo Ciro Gomes como um pré-candidato à presidência da República, causou incômodo nas fileiras pedetistas. Parlamentares que buscam a reeleição neste ano argumentaram que, em termos eleitorais, também seria mais confortável estar ao lado do ex-presidente petista, líder em todas as pesquisas de intenção de voto, mas que, pela união do partido, se mantém ao lado do Ciro Gomes. No último sábado, o Everton publicou em suas redes sociais uma mensagem de apoio ao ex-presidente Lula. Abre aspas, estou com Lula e sempre estive, pois compactuamos do mesmo sonho de um Brasil e Maranhão mais justo, digno e próspero, fechando aspas, de acordo com o senador. Bom, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do PRTB, disse nesta quarta-feira que há muitas variáveis na escolha de seguir no partido, inclusive a definição se vai ou não repetir a chapa com o presidente Jair Bolsonaro. O vice se reúne nesta quarta com o presidente do diretório do PRTB no Rio de Janeiro, Antônio Carlos. Questionado se continuaria na legenda, Mourão indicou que deve esperar a definição do presidente Bolsonaro acerca da chapa que disputará a reeleição. Caso não seja candidato a vice de Bolsonaro neste ano, Mourão cogita a candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul. Em dezembro, durante o recesso de fim de ano no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro disse que Mourão pode ser o escolhido para compor novamente a chapa presidencial. A declaração sinalizou um recuo em falas recentes do presidente, que dizia não querer repetir a chapa de 2018 no pleito deste ano. Bom, e o ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz deve concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. Filiado ao Podemos, Santos Cruz está perto de garantir um palanque para o ex-juiz Sérgio Moro no Rio de Janeiro, reduto eleitoral de Jair Bolsonaro e berço ali do bolsonarismo. O Podemos Fluminense compõe a base do governo Cláudio Castro, que é do PL, mesma sigla de Bolsonaro, e não lançará uma candidatura ao governo. E como eu antecipei, para comentar esses bastidores da política aqui de Brasília e do Brasil, a gente convida agora o colunista Guilherme Amado para voltar ao Boletim Metrópolis. Guilherme, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Olá, Caio, olá a todos, é um prazer estar com vocês, tudo bem? Tudo ótimo. Amado, para começar, essa desistência aí do pessoal de lançar uma candidatura ao governo do Rio de Janeiro, como é que causou algum tipo de impacto no tabuleiro político aí das eleições? Era uma coisa já esperada, Caio, e é um sinal de maturidade por parte do PSOL, e especificamente da esquerda do Rio de Janeiro, porque com isso eles caminham para tentar solucionar um problema que há décadas divide a esquerda fluminense, que é essa falta de conversa para tentar unificar no menor número de candidatos possível os nomes, né, da esquerda. No PSOL, sempre disputava a prefeitura com o Marcelo Freixo e outros nomes para o governo do Estado, conforme você falou agora há pouco, o Tarcísio Mota e o Jefferson Moura foram alguns desses candidatos. O PSOL não teria chance no Rio. Seria uma eleição difícil com o Marcelo Freixo, se ele tivesse ficado no PSOL, e seria uma eleição impossível com outro nome, ainda mais o Freixo se colocando como tudo leva a crer que fará. Agora, há um risco de divisão da esquerda no Rio que a gente tem que ficar atento. Começou a ganhar força nas últimas semanas uma candidatura do André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Hoje é o petista mais poderoso no Rio de Janeiro, o que tem, inclusive, a nível nacional, um petista que tem um dos cargos mais fortes, ele preside um poder a nível estadual, né, a Assembleia do Rio. Mas hoje eu falei com o André e ele voltou a dizer que ele não é candidato ao governo do Estado.
Só que eu não senti tão convincente como ele vinha sendo das outras vezes. Eu acho que ele pode estar, sim, cogitando uma candidatura para enfrentar o Cláudio Castro, o atual governador, que hoje é aliado dele, impressionantemente, porque ele é um petista e o Cláudio Castro, nós sabemos, apoia o Bolsonaro. Agora, Amado, você acha que essa sinalização do PSOL, ela pode servir aí como moeda de troca para que os outros partidos apoiem a legenda em outros estados, por exemplo, em São Paulo? Eu acho que o PSOL não tem tanto cacife para poder falar em moeda de troca nesse sentido. Em São Paulo, há uma divisão grande da esquerda. Hoje estão colocadas 3 pré-candidaturas, que são a do Márcio França, pelo PSB, do Fernando Haddad pelo PT, e a do Guilherme Boulos pelo PSOL. Dificilmente o PSOL teria como virar para o PT ou virar para o PSB, olha, eu só te apoio no Rio de Janeiro se você me apoiar em São Paulo. No caso do PSB, é o Marcelo Freixo, naturalmente deve haver esse apoio. Não deve haver apoio se o André Siciliano sair candidato, já está firmado que vai ser com o Freixo, então vai ser difícil fazer barganha com isso. Agora vamos para a próxima pauta. Essa declaração de apoio aí do senador Everton ao ex-presidente Lula aí mostra aí um possível racha dentro do próprio PDT, né? Você acha que isso pode causar algum impacto aí no cenário eleitoral? O nosso colega Igor Gadelha noticiou isso na coluna dele hoje, falando do incômodo que houve dentro do PDT com uma declaração de voto de um senador do PDT, sendo que depois de amanhã o Ciro Gomes, aqui em Brasília, lança a candidatura dele a presidente da República. Só que o senador Everton Rocha não está sozinho, né, Caio? Existem vários pedetistas que estão sinalizando apoio ao Lula, principalmente os do Nordeste, porque eles temem que não estar na chapa do Lula lá, quando falei Lula lá, não quis fazer trocadilho, não estando lá na chapa do Lula, eles temem que eles tenham dificuldade na esquerda para conseguir votos. Vai acontecer, inevitavelmente, de haver pedetistas traindo Ciro e seguindo com Lula. Isso é reflexo da boa posição do Lula nas pesquisas e da má posição do Ciro nas pesquisas. Vamos lembrar que nos últimos meses o Ciro caiu, saindo de 3º colocado nas pesquisas para 4º colocado, depois de que o Sérgio Moro entrou como concorrente. O Ciro vai tentar agora, com o lançamento da candidatura, retomar a posição de 3º para tentar estancar essa sangria de pedetistas migrando para apoiar o Lula.